Derivan apresenta para vocês uma série de coquetéis muito interessantes. Agora nós vamos para Havana, Cuba. E eu começo com uma frase muito interessante foi feita por um grande escritor chamado Ernest Hemingway. Ele diz: Mi ojito en la bodeguita, mi daiquiri en la floridita. Então aí começa a história. Nós vamos pensar mais ou menos por volta de 1817, quando Cuba ainda nem pensava em ser o que é hoje, uma república ou um país, e simplesmente era um local. Tinha uma esquina famosa, e essa esquina é uma esquina chamada Obispo com Montserrat. Essa esquina até hoje ainda é um enigma, porque ela se tornou tão famosa. Naquela época, porque era uma passagem, aquela fortaleza tinha algumas entradas, e essa esquina ficava justamente em uma dessas entradas, que havia um trânsito muito grande de pessoas, e aí criou-se um estabelecimento chamado bodegão. Esse bodegão, mais tarde, foi chamado de La Piña de Plata, e um pouco mais para frente, La Floridita. Então, os nomes foram mudando, mas o espaço continua nobre e muito rico, fantástico. E lá é considerado La Cumbre del Daiquiri. E a partir daí, nós vamos fazer, depois de mais de 200 anos, esse espaço ainda continua sendo famoso. E esse bar e restaurante Floridita é o mais famoso de todos lá, junto com La Bodeguita e alguns outros bares que fazem esse cenário. Então nós vamos começar a fazer os drinks que são realmente conhecidos lá, né? Pra você ter uma ideia, o cardápio do Floridita de daiquiri são 12. Então sempre rum, né? Vamos colocar aqui mais ou menos aqui, olha, uns 50 ml de rum. Escolha o rum da sua preferência, tá? Em seguida nós vamos colocar aqui uns 20 ml de suco de limão fresco. Essa é a receita do daiquiri Floridita, tá? E aí nós usamos um pouco de licor aqui, 20 ml de licor marasquinho. Na receita do Floridita, nós acrescentamos açúcar. 2 colheres pequenas de açúcar. Depois nós vamos utilizar aqui sempre gelo quebrado, gelo moído, que todos os daiquiris do Floridita são da categoria Frozen, tá? Feito isso, agora nós vamos servir aqui o nosso daiquiri Floridita. Reza a lenda que esse coquetel foi criado de uma certa forma por um grande empresário e também cantineiro. Constantino Rivadavia, ele era um cantineiro e um empresário. E ele tinha uma coisa muito interessante, que ele trouxe uma máquina de fazer gelo americana chamada Fleckmark. Isso era moderno para a época, e essa máquina está até hoje lá, é muito interessante. E ele estava fazendo esse drink e passou um célebre cliente do La Floridita na frente dele, e ele pediu que ele degustasse esse drink. Esse daiquiri Floridita é justamente aquele que vai açúcar. Ele recebe o nome de daiquiri Floridita. Aguardem que lá vem os outros daiquiris.